Você está prestes a entrar em 2026, talvez carregando um peso invisível, as energias estagnadas de 2025. E o pior de tudo é que você nem sequer imagina que está fazendo isso. Rudolf Steiner, um dos grandes mestres da humanidade, descobriu algo que a maioria das pessoas simplesmente ignora. O final de um ano não é apenas uma data no calendário, é um portal, um momento sagrado, onde as energias do ciclo que se encerra precisam ser libertadas, antes de cruzarmos para a nova jornada. E se você não fizer essa purificação, vai arrastar para 2026 tudo aquilo que deveria ter ficado para trás. Os medos que te paralisam, as mágoas que corroem a alma, os padrões repetitivos que te aprisionam, as energias de pessoas que já se foram da sua vida, mas que ainda estão grudadas em você como sanguessugas. Steiner ensinava um ritual específico para esse momento crucial. Um método que ele praticava no final de cada ano e que pouquíssimas pessoas conhecem em sua totalidade. E é o que eu vou te revelar agora. Mas antes, preciso que você entenda. Por que isso é tão importante? A antroposofia, a ciência espiritual fundada por Rudolf Steiner, nos ensina que o ser humano não é apenas um corpo físico. Nós possuímos múltiplos corpos, que operam em dimensões diferentes. O corpo físico é aquele que você vê no espelho, mas existe também o corpo vital, que é o corpo da sua energia vital, e o corpo emocional, onde residem suas emoções mais profundas, seus desejos, suas memórias afetivas. E existe a centelha divina, a parte mais pura e luminosa, que habita em você. Cada um desses corpos acumula energias ao longo da jornada anual, e cada um deles necessita de um tipo diferente de purificação. Deixe-me explicar como isso funciona na prática. Imagine que você viveu uma situação extremamente desafiadora em março, uma discussão acalorada, uma traição dolorosa, uma perda irreparável. Essa situação deixou uma cicatriz no seu corpo emocional, uma impressão energética profunda. Você pode ter superado tudo isso conscientemente, racionalmente, até mesmo perdoado, seguido em frente. Mas a marca energética ainda está lá. Ela não desaparece simplesmente porque você decidiu esquecer. E essa marca vai continuar te influenciando. Vai colorir suas percepções, ativar gatilhos emocionais adormecidos, atrair situações similares no agora. Multiplique isso por todas as experiências do ano inteiro. Cada desentendimento, cada decepção, cada instante de raiva, medo, ansiedade, cada energia que você absorveu de outras pessoas, cada ambiente pesado e carregado onde você pisou. Tudo isso se acumula. E quando você cruza para o novo ano sem essa limpeza, você carrega todo esse peso. É como mudar de casa, mas levar junto todo o lixo da casa antiga. Steiner era muito claro sobre isso. Ele dizia que o período entre o Natal e o Ano Novo é um dos mais importantes do calendário espiritual. Não por causa das festas em si, mas por causa das forças cósmicas que atuam nesse período. Guarde isso, porque vai fazer todo o sentido daqui a pouco. Os antigos já conheciam essa janela energética. Os celtas celebravam esse período como um tempo fora do tempo, um momento onde o véu entre os mundos se tornava mais tênue. Steiner resgatou esse conhecimento ancestral e o fundamentou na ciência espiritual. Ele nos mostrou que não se trata de superstição, mas sim de realidade espiritual. E agora, vou te explicar exatamente o que acontece energeticamente nesse período, durante o ano.
Seu corpo vital vai acumulando o que Steiner chamava de resíduos energéticos. São sobras energéticas das suas atividades diárias, do seu trabalho, das suas interações, dos seus pensamentos repetitivos e limitantes. Esse material se deposita no corpo vital, como poeira se acumula nos móveis, e vai tornando sua energia mais densa, mais pesada, menos vibrante. Por isso que tantas pessoas chegam ao final do ano completamente exaustas. Não é apenas cansaço físico, é acúmulo energético. Deixe-me te dar alguns sinais de que seu corpo vital está sobrecarregado. Você acorda cansado, mesmo depois de uma noite de sono reparador. Sente uma fadiga que não tem explicação física aparente. Tem dificuldade de concentração. Sente-se pesado, como se carregasse um fardo invisível. Perde o interesse por coisas que antes te traziam alegria e entusiasmo. Esses são sintomas clássicos de acúmulo energético. E não adianta apenas descansar. Você pode tirar férias, dormir mais, se alimentar melhor. Se não realizar a purificação energética, o peso permanece. Agora, o corpo emocional é ainda mais complexo. Ele absorve não apenas suas próprias emoções, mas também as emoções das pessoas ao seu redor. Se você convive com alguém constantemente ansioso, parte dessa ansiedade se transfere para o seu corpo emocional. Se você trabalha em um ambiente tóxico, essa toxicidade impregna seu campo energético. E tem mais. Steiner revelou que existem entidades no mundo astral que se alimentam de certas emoções humanas. Ele os chamava de entidades da sombra e da limitação. Quando você experimenta emoções intensas como raiva, medo ou inveja, você atrai essas entidades e elas deixam resíduos no seu campo energético. Isso pode parecer assustador, mas Steiner era pragmático. Ele não falava disso para te amedrontar. Ele falava porque sabia que o conhecimento é o primeiro passo para a proteção. Deixe-me te explicar brevemente sobre essas duas forças. A força da sombra é aquela que te puxa para o mundo espiritual de forma prematura. Ela te faz querer escapar da realidade material, te leva para fantasias, ilusões, exaltação emocional sem fundamento. Te faz desprezar o mundo físico como se ele não tivesse valor algum. A força da limitação é a força oposta. Ela te prende completamente ao mundo material. Te faz negar qualquer realidade espiritual. Te torna cínico, materialista, desconectado de qualquer transcendência. Ambas as forças deixam impressões no corpo emocional. E quando você carrega essas impressões para o novo ano, elas continuam influenciando suas escolhas e percepções. A purificação de final de ano ajuda a neutralizar essas influências. Mas calma, porque Steiner tinha uma visão equilibrada sobre tudo isso. Ele não demonizava nenhuma dessas forças. Ele ensinava que ambas são necessárias para a evolução humana. O problema é quando elas dominam, quando você está desequilibrado demais para um lado ou para o outro. O equilíbrio vem da luz crística. Não apenas o Cristo histórico, mas o que Steiner chamava de impulso crístico. A força que harmoniza os extremos, que te mantém centrado entre o espiritual e o material. E a purificação de final de ano, feita corretamente, fortalece essa conexão com o impulso crístico. Por isso que a terceira etapa do processo que vou te ensinar é tão importante. A conexão com a centelha divina, que é onde a luz crística reside em você. E é por isso que a limpeza de final de ano é tão crucial. Você precisa liberar tudo isso antes de entrar no novo ciclo. Senão, vai começar 2026 já contaminado.
já pesado, já limitado. Mas calma, porque o que vou te explicar agora muda tudo. Steiner não ensinava uma limpeza genérica. Ele ensinava um processo específico, que atua em cada um dos corpos de forma diferente. E esse processo tem 3 etapas. A primeira etapa é a jornada interior. Steiner considerava esse exercício um dos mais importantes da vida espiritual. E ele deve ser feito de forma específica. Você vai se sentar em um lugar tranquilo, de preferência à noite, antes de dormir. E você vai rever o ano que passou, mas não de forma cronológica, de trás para frente. Isso é fundamental. De trás para frente. Você começa pelo dia de hoje e vai voltando, semana por semana, mês por mês, até chegar em janeiro. Por que de trás para frente? Rudolf Steiner explicou que quando você revisa os eventos na ordem cronológica, você reativa as mesmas conexões emocionais. Você revive. Mas quando você revisa de trás para frente, você observa. É a perspectiva do observador, não do participante. E nessa perspectiva de observador, que a purificação acontece. E você vai observar cada evento significativo, cada momento que te marcou, cada situação que ainda gera alguma carga emocional, e vai observar sem julgamento, sem tentar mudar, sem querer que tivesse sido diferente, apenas observar. Como quem assiste a um filme. Esse ato de observação consciente tem um poder enorme. Quando você observa uma memória de forma consciente e neutra, você desconecta a carga emocional dela. A memória permanece, mas a energia presa se libera. Rudolf Steiner chamava isso de dissolver o karma menor. As pequenas prisões energéticas que criamos ao longo do ano. Mas tem um detalhe crucial. Você não pode fazer isso uma única vez e achar que resolveu. Rudolf Steiner recomendava fazer esse exercício pelo menos 3 noites seguidas, antes da virada do ano. Na primeira noite, você vai revisar. E muitas emoções vão subir. É normal. Deixe subir. Observe. Na segunda noite, as mesmas memórias vão aparecer, mas com menos carga. A observação da primeira noite já começou a dissolver. Na terceira noite, você vai perceber que consegue revisar o ano com muito mais neutralidade. As memórias ainda estão lá, mas não te prendem mais. Isso é purificação do corpo emocional. Deixa eu te contar uma história que ilustra o poder desse exercício. Uma aluna de Rudolf Steiner, cujo nome era Beatriz Caminha, praticava a jornada interior religiosamente. Ela conta que depois de anos fazendo isso, começou a perceber padrões que se repetiam ao longo de múltiplas revisões anuais. Ela percebeu, por exemplo, que sempre tinha conflitos no mês de setembro, ano após ano. Setembro trazia desafios similares. Quando ela trouxe essa observação para Rudolf Steiner, ele explicou que isso era um padrão kármico, algo que vinha de vidas anteriores e que se manifestava ciclicamente. Ao trazer esse padrão para a consciência, Beatriz pôde trabalhar com ele de forma diferente. Ela não ficou mais à mercê do automatismo. Podia escolher como responder. Esse é o poder da jornada interior, praticada consistentemente. Agora deixa eu te explicar a segunda etapa, a purificação do corpo vital. Essa é mais prática e envolve o corpo físico também, porque o corpo vital está intimamente ligado ao físico. Rudolf Steiner recomendava 3 coisas específicas para esse período. Primeiro, jejum ou alimentação leve. Não precisa ser um jejum radical.
mas nos dias que antecedem a virada, reduzir a alimentação, especialmente carnes e alimentos pesados. Isso permite que o corpo vital se desconecte um pouco do físico e se purifique. Os alimentos pesados ancoram o corpo vital no físico de forma muito forte. Quando você come leve, o vital ganha mais mobilidade. E essa mobilidade é necessária para a purificação. Segundo, banhos com intenção. Rudolf Steiner falava do poder da água como elemento de purificação vital. Um banho tomado com consciência, com a intenção clara de purificação energética, tem um efeito real no corpo vital. E aqui vai uma técnica específica. Antes de entrar no banho, você para e declara internamente ou em voz alta sua intenção. Algo como: estou me purificando de todas as energias estagnadas, de tudo que acumulei ao longo deste ano e que não serve mais ao meu bem maior. Depois, durante o banho, visualize a água carregando embora essas energias. Literalmente, veja os resíduos energéticos descendo pelo ralo. Pode parecer simples demais, mas Rudolf Steiner insistia que a intenção consciente é o que ativa o processo espiritual. Sem intenção, é só um banho. Com intenção, é um ritual de purificação. Terceiro, contato com a natureza. Se possível, passe algum tempo em um ambiente natural, nos dias que antecedem a virada. Uma floresta, um parque, uma praia. O corpo vital se harmoniza naturalmente quando está em contato com os vitais da natureza. As árvores, especialmente, têm um efeito purificador poderoso. Rudolf Steiner explicava que as árvores trabalham com forças vitais, de uma forma que beneficia diretamente o ser humano. Quando você fica perto de uma árvore, seu corpo vital entra em ressonância com o vital dela. É como se a árvore ajudasse a purificar e a harmonizar sua energia vital. Mas tem algo importante aqui. Não adianta ir para a natureza se você vai ficar no celular. O contato precisa ser consciente. Você precisa realmente estar presente, respirando, sentindo, conectando. Rudolf Steiner chegava a recomendar abraçar árvores, não de forma romântica ou exagerada, mas de forma consciente, sentindo a troca energética que acontece nesse contato. Agora vou te explicar a terceira etapa, que é a mais profunda, a conexão com a centelha divina. Rudolf Steiner ensinava que a centelha divina é a parte de você que nunca se contamina. É a centelha divina que habita em cada ser humano. É por isso que ele também chamava a centelha divina de a luz crística em nós. Essa parte de você observou todo o ano, todas as suas escolhas, todos os seus erros, todos os seus acertos, e permaneceu intacta, pura, conectada ao divino. A terceira etapa da purificação é reconectar conscientemente com essa parte. E para isso, Rudolf Steiner recomendava uma meditação específica. Você vai se sentar em silêncio, vai aquietar os pensamentos o máximo possível e vai direcionar sua atenção para o centro do peito, na região do coração. Rudolf Steiner ensinava que a centelha divina se manifesta através do coração, não o coração físico, mas o coração espiritual, que está na mesma região. Você vai se concentrar nessa região e vai fazer uma pergunta simples: o que eu preciso liberar para entrar purificado na nova jornada? E vai esperar. A resposta pode vir como um pensamento, uma imagem, uma sensação, ou pode não vir nada na primeira vez. Não importa. O ato de perguntar já abre um canal. Se vier uma resposta, acolha. Se vier uma emoção, deixe fluir.
Se vier um nome, uma situação, uma memória, reconheça. E então, da forma que sentir certa, libere. Pode ser uma declaração interna, eu libero isso, ou uma visualização, ou simplesmente uma sensação de soltar. Rudolf Steiner era claro. Não existe uma fórmula única. Cada pessoa vai encontrar sua forma de liberar. O importante é a intenção e a conexão com a centelha divina. Guarda isso, porque vou te explicar algo crucial sobre o timing. Rudolf Steiner identificou momentos específicos onde a purificação é mais poderosa. E o mais importante é a noite de 31 de dezembro. Mas não a meia-noite em si. As horas que antecedem a meia-noite. Ele explicava que existe um momento especial entre as 9 da noite e a meia-noite, onde as forças cósmicas facilitam a libertação de energias estagnadas. É como se o universo inteiro estivesse conspirando para te ajudar a deixar ir o que precisa ser deixado. Por que esse horário tão específico? Rudolf Steiner ligava isso ao calendário cósmico. Nesse período, a Terra se encontra numa posição única em relação ao Sol e às constelações. As forças que normalmente nos prendem ao mundo material estão mais fracas, e as forças espirituais se tornam mais acessíveis. É uma janela que se abre uma vez por ano. Desperdiçar essa janela é perder uma oportunidade preciosa de renovação. Se você fizer o processo de jornada interior, a purificação do seu corpo vital e a meditação para se conectar com sua centelha divina nesse período, o efeito é muito mais potente. E quando a meia-noite chegar, você estará limpo, purificado, pronto para receber as energias do ano novo, sem a contaminação do ano que passou. Mas aqui vai um aviso importante. Essa purificação não é um evento único, é um processo. Se você nunca fez isso antes, não espere que uma única vez resolva anos de acúmulo de resíduos energéticos. Você está começando uma jornada que vai se aprofundar a cada ano que passa. Rudolf Steiner praticava esse ritual anualmente, e a cada ano, a purificação ia mais fundo. Camadas mais antigas eram alcançadas, padrões mais enraizados eram dissolvidos. A consistência é fundamental, mas mesmo que seja sua primeira vez, você vai sentir a diferença. Vai entrar em 2026 mais leve, mais claro, mais disponível para o novo. Agora preciso te falar sobre algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Existem energias que não são suas. Você pode ter passado o ano inteiro carregando medos que não te pertencem, ansiedades que não são suas, limitações que não são suas. Rudolf Steiner chamava isso de influências etérico-astrais de outras pessoas. Quando você convive intimamente com alguém, seus corpos vital e emocional se misturam parcialmente e você acaba absorvendo qualidades energéticas dessa pessoa. Isso acontece com familiares, com parceiros, com colegas de trabalho, com amigos próximos, e nem sempre é negativo. Você também absorve qualidades positivas. Mas o problema é quando você absorve padrões limitantes e passa a vivê-los como se fossem seus. Quantas vezes você se pegou reagindo de um jeito que não reconhece como seu? Quantas vezes sentiu emoções que pareciam vir do nada? Quantas vezes teve pensamentos repetitivos que não faziam sentido? Pode ser influência energética de outras pessoas. E no processo de purificação de final de ano, você precisa conscientemente devolver essas energias. Existe uma técnica específica para isso. Você vai se sentar em meditação. Vai visualizar todas as pessoas importantes do seu ano, uma por uma. E para cada pessoa, vai declarar internamente:
Eu devolvo a você tudo que é seu, tudo que absorvi de você, consciente ou inconscientemente, e recebo de volta tudo que é meu, tudo que deixei com você, consciente ou inconscientemente. Essa declaração pode parecer simples, mas tem um poder enorme. Você está estabelecendo fronteiras energéticas. Está separando o que é seu do que é dos outros. Está recuperando sua integridade energética. Rudolf Steiner ensinava que a maioria das pessoas vive em um estado de confusão energética. Carregam tanto do próprio quanto dos outros, que não sabem mais o que é realmente seu. Esse exercício de devolução e recuperação traz clareza, mas tem um cuidado importante. Faça isso com amor, não com raiva, não com ressentimento, não como uma forma de rejeitar a pessoa. Você está simplesmente organizando energias, devolvendo o que pertence ao outro, recuperando o que pertence a você. É um ato de ordem, não de separação. Inclusive, quando você faz isso com amor, o relacionamento com a pessoa melhora, porque passa a ser mais limpo, mais claro, menos contaminado por projeções e absorções inconscientes. Agora deixa eu te explicar algo ainda mais profundo. Rudolf Steiner revelou que carregamos não apenas energias deste ano, mas também de vidas passadas, o karma. Cada encarnação deixa impressões do corpo causal, que é ainda mais sutil que o corpo emocional. E essas impressões influenciam a vida presente. Medos inexplicáveis, aversões que não têm origem nesta vida, padrões repetitivos que persistem apesar de todo esforço consciente. Muitas vezes são ecos de vidas passadas. A boa notícia é que o trabalho de purificação de final de ano também afeta essas camadas mais profundas. Rudolf Steiner explicava que, quando você faz a jornada interior de forma consistente, ano após ano, você começa a acessar memórias mais antigas. Eventualmente, memórias de outras vidas começam a emergir, não necessariamente como filmes detalhados do passado, mas como intuições, entendimentos. É por isso que eu sempre tive medo de água. É por isso que me sinto tão conectado com determinada cultura. Esses entendimentos trazem libertação. Quando você compreende de onde vem um padrão, ele perde poder sobre você. Você não precisa mais repeti-lo cegamente. Pode escolher conscientemente. Isso é evolução espiritual. É exatamente o que Rudolf Steiner ensinava que deveríamos fazer enquanto encarnados. Mas calma, porque preciso te explicar algo sobre expectativas. Esse trabalho não traz resultados dramáticos imediatos para a maioria das pessoas. Você não vai fazer a purificação de final de ano e acordar em 1º de janeiro como uma pessoa completamente transformada. Não funciona assim. O que você vai sentir é algo mais sutil, uma leveza, uma clareza, uma disponibilidade maior para o novo. E ao longo do ano seguinte, você vai perceber que certas coisas mudaram. Padrões antigos não se repetiram. Situações que antes te afetavam profundamente, agora não te tocam da mesma forma. Relacionamentos se reorganizaram naturalmente. A transformação é gradual, orgânica, profunda. E por isso que Rudolf Steiner insistia na prática anual. Cada ano, um pouco mais de limpeza. Cada ano, um pouco mais de clareza. Cada ano, um passo mais próximo do seu eu verdadeiro. Se esse vídeo te ajudou a entender a importância da purificação energética de final de ano, se te deu ferramentas práticas para aplicar nos próximos dias, então, criar esse conteúdo valeu cada hora de pesquisa nos arquivos de Rudolf Steiner.
Eu passo muito tempo estudando a antroposofia, traduzindo conceitos complexos de Rudolf Steiner para a linguagem acessível, porque acredito que esse conhecimento pode transformar vidas. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo que esse tipo de revelação precisa continuar, que os ensinamentos de Rudolf Steiner merecem ser conhecidos, que a ciência espiritual é tão importante quanto qualquer outro conhecimento. Cada Super Thanks me permite continuar trazendo essas revelações, continuar iluminando caminhos espirituais que foram esquecidos, continuar sendo um canal para que Rudolf Steiner fale através do tempo. Agora, deixe-me dar mais algumas orientações práticas para os próximos dias. Se você vai começar o processo hoje, eis o que eu recomendo. Hoje à noite, faça a primeira sessão de jornada interior. Comece de hoje e vá voltando mês por mês. Não precisa ser perfeito. Não precisa lembrar de tudo. Deixe as memórias mais significativas emergirem naturalmente. Amanhã, faça a segunda sessão. Você vai perceber que é mais fácil. As emoções estão menos intensas. A observação é mais clara. Dia 30. Faça a terceira sessão. E adicione o exercício de devolução e recuperação energética. Pense em cada pessoa significativa do ano e faça a declaração que te ensinei. Dia 31. Reserve um tempo entre as 21 horas e a meia-noite para o trabalho mais profundo. A meditação de conexão com a centelha divina. A pergunta sobre o que precisa ser liberado. O ato consciente de soltar. E quando os fogos de artifício explodirem, quando o relógio marcar meia-noite, você vai estar em um estado completamente diferente de quem simplesmente passou a virada, bebendo champanhe e fazendo promessas vazias. Você vai estar limpo, presente, disponível para o que 2026 tem a oferecer. Mas tem algo mais que preciso te dizer. A purificação de entrada no ano novo é poderosa, mas não é suficiente se você continuar acumulando energias estagnadas durante o ano. Rudolf Steiner ensinava a prática diária da jornada interior. Toda noite, antes de dormir, revisar o dia de trás para frente. É o que ele chamava de Rukshau. Esse exercício diário evita o acúmulo. Você processa as experiências no mesmo dia em que acontecem. Não deixa resíduos energéticos se acumularem. Se você adotar essa prática ao longo de 2026, quando chegar dezembro do ano que vem, a purificação de final de ano vai ser muito mais suave. Porque você não vai ter um ano inteiro de acúmulo. Vai ter apenas os resíduos mais profundos que o processamento diário não alcançou. E a cada ano, o processo se aprofunda. Camadas mais antigas são acessadas. Padrões mais enraizados são dissolvidos. A consciência se expande. Isso é evolução espiritual na prática. Não teoria, não crença. Trabalho real sobre si mesmo. Rudolf Steiner dedicou sua vida inteira a isso. Ele desenvolveu métodos práticos para que qualquer pessoa pudesse trabalhar em sua própria evolução espiritual, sem precisar de mestres, sem precisar de iniciação secreta, sem precisar de nada além de dedicação e prática constante. A antroposofia é um caminho de liberdade. Você é seu próprio mestre. Você é seu próprio iniciador. Você tem em si mesmo tudo o que precisa para evoluir. E a purificação de final de ano é um dos passos mais importantes nessa jornada. Mas antes de encerrar, preciso te alertar sobre algo importante. Existe uma tentação muito comum nesse processo. A tentação de pular etapas. Muitas pessoas ouvem sobre a limpeza energética e querem ir direto para a parte mística. Querem fazer a meditação profunda, a conexão com a centelha divina, sem ter feito o trabalho base,
Rudolf Steiner era muito claro sobre isso. O trabalho espiritual tem uma ordem. Primeiro, o corpo físico e vital. Depois, o corpo emocional. Depois, a conexão com a centelha divina. Se você tentar acessar dimensões superiores sem ter preparado os corpos inferiores, o resultado pode ser confuso, pode ser até perigoso em alguns casos. É como querer subir para o último andar de um prédio sem passar pelos andares intermediários. Você pode até conseguir, mas não vai ter os fundamentos. Por isso, eu estruturei esse ensinamento na ordem que estruturei. Primeiro, a jornada interior que purifica o corpo emocional. Depois, os cuidados com o corpo físico que limpam o corpo vital. E só então, a meditação da centelha divina. Respeite essa ordem. Outro ponto importante. Não transforme isso em mais uma obrigação. Rudolf Steiner era contra o espiritualismo rígido. Ele não queria que seus alunos praticassem por obrigação, por medo ou por sentimento de dever. O trabalho espiritual deve ser feito com alegria, com curiosidade, com vontade genuína de evoluir. Se você está fazendo isso só porque alguém disse que precisa, ou porque tem medo do que vai acontecer se não fizer, pare um momento, reconecte com sua motivação verdadeira. O medo não purifica, o medo contamina. A obrigação não liberta, a obrigação aprisiona. Faça esse trabalho porque você quer evoluir, porque você sente que chegou a hora de purificar o que não serve mais, porque você está pronto para uma nova jornada. Essa energia de disponibilidade e abertura é o que potencializa todo o processo. Rudolf Steiner dizia que o mundo espiritual responde à qualidade da nossa intenção, não à quantidade dos nossos esforços. Uma hora de prática feita com intenção pura vale mais que 10 horas de prática mecânica. Leve isso em consideração. E por último, não espere resultados imediatos e mágicos. Algumas pessoas fazem a purificação e esperam acordar no dia 1º de janeiro completamente transformadas. Quando isso não acontece, acham que não funcionou. A transformação espiritual é gradual. Você planta sementes agora que vão florescer ao longo de 2026. Algumas em semanas, outras em meses, algumas talvez só no próximo ano, mas todas vão florescer. Essa é a natureza do trabalho espiritual. Nada se perde. Tudo se acumula. Tudo se transforma. Confie no processo. Faça a sua parte e deixe o tempo fazer a dele. Agora me conta nos comentários. Você já fazia algum tipo de purificação energética no final do ano? Ou vai ser sua primeira vez? Se já fazia, como era seu processo? E se vai ser a primeira vez, o que te motivou a começar? Eu leio todos os comentários. E as experiências que vocês compartilham muitas vezes são tão valiosas quanto qualquer ensinamento que eu possa trazer. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora estão buscando a mesma coisa: evolução, clareza, libertação. E juntos, entrando limpos em 2026, podemos criar um campo coletivo muito mais poderoso. Lembra do que eu disse sobre o corpo vital absorver energias do ambiente? Quanto mais pessoas estiverem limpas e conscientes, melhor será o campo coletivo para todos. Você fazendo esse trabalho não beneficia apenas você, beneficia todos ao seu redor. E, em última instância, beneficia a humanidade. Rudolf Steiner sempre enfatizou isso. O trabalho espiritual individual tem impacto coletivo. Quando você evolui, você eleva a média. Quando você se liberta, você facilita a libertação de outros. Por isso esse vídeo existe. Por isso eu continuo trazendo esses ensinamentos. Por isso você está aqui, assistindo até o final.
Não é coincidência, é sincronicidade. É sua centelha divina guiando você para o conhecimento que precisa. E agora você tem as ferramentas. A jornada interior, a purificação do corpo vital, a meditação de conexão com a centelha divina, a técnica de devolução e recuperação energética. Use essas ferramentas nos próximos dias. Adentre 2026, transformado, uma versão mais completa, mais consciente do que aquele que iniciou 2025. Que a jornada da sua alma seja pautada pela liberdade e alinhamento com sua centelha divina. E que este novo ano revele as experiências exatas, as provações e alegrias que sua alma anseia, para prosseguir sua evolução, para desabrochar em sua plenitude. E cada desafio, cada vitória, seja um degrau rumo à sua luz maior. Eu te aguardo no próximo vídeo, com o coração aberto e a certeza de que juntos podemos trilhar um caminho de crescimento e transformação. Até breve.